Eu não sei, está dando para vocês verem essas fotos? Tem muitas fotos de escolas municipais e de espaços. E aí, a gente pensa, uma nova escola com menos salas de aula. Isso não quer dizer só a parte arquitetônica. A gente quer uma escola com uma nova concepção de espaço e a gente quer uma escola que encante o aprender, o saber, o entender. Eu não estou dizendo que a educação, estar na escola é sempre uma alegria. Né? Imagina, hoje, com a alegria que estes meninos têm, né, de fazer a cobertura desse evento, né, é um pouco diferente ficar sentado na sala, escutando a professora falando, mas tem horas que é importante escutar a professora falar. Aprender, geralmente, dá trabalho. Desde aprender a andar de bicicleta até fazer uma tese de doutorado, nada disso é fácil. Mas não significa que tenha que ser aborrecido. E essa é a diferença. Quer dizer, como é que a gente pode pensar numa escola que garanta a aprendizagem, mas garanta a aprendizagem de uma maneira mais sedutora, mais encantadora? Não tenho dúvidas que essas fotos mostram que os projetos pedagógicos vão abrir mão da sala de aula porque eles começam a pensar em território. E educação integral, ela é a discussão do território. E aí, o que é o objetivo? Ô, Yuri, para nessa, obrigada. Para nessa aqui? Não, essa aí. Vou pausar. Obrigada. Perguntaram para o professor Antônio Nova, afinal, o que a gente vai ensinar na escola? Aí ele falou assim, o que nos une e o que nos liberta. A cultura nos une. Se eu chegar aqui hoje, né, e falar gol de mão, grande parte aqui, que ficou acordada até 11 horas da noite, vendo aquele vexame, sabe o que é. O Brasil perdeu do Peru, saiu da Copa América. Se eu falo Corinthians, todo mundo aqui sabe que eu estou falando do time de futebol e não de uma parte do Novo Testamento. Isso é cultura. Se eu falar Corinthians na Itália, eles vão pensar no Novo Testamento. A cultura nos une. A festa junina nos une. Né? Como é que chama a Paulista Aberta? Chama Paulista Aberta, né? A Paulista Aberta nos une. Eu moro a um quarteirão. E, para mim, a coisa mais bacana que tem é você passear na Paulista, que tem desde evangélicos pregando, pessoal do DICEF pedindo apoio, mulheres denunciando estupro, jovens fazendo. Este espaço, né, é um espaço muito transformador. E, de repente, o que acontece? A cultura nos une, mas o conhecimento nos liberta. Quanto mais ignorância, melhor de você ser manipulado. Não tenho dúvida. Tem muita gente que estuda 12, 13 anos, continua ignorante, mas é um problema, né, que a gente não vai conseguir resolver. Mas a maioria não. Né? A maioria vai ganhando discernimento. Não sei se eu quero isso, eu acho que eu quero aquilo. Não é assim, eu fiz isso porque eu não tinha outra opção, porque eu não entendi. Então, quando você pensa assim, o que nos une, o que nos liberta, é o que a escola pode trabalhar cada vez com mais significado. E a Jaqueline Moll, que coordenava o projeto de Mais Educação no MEC, que é uma das maiores referências do Brasil em educação integral, a Jaqueline Moll falava isso. O que a gente tem que fazer? Que a criança forme, acabe o ensino fundamental, acabe o ensino médio, que ela entenda o mundo e se entenda no mundo. Isso é dificílimo, viu, gente? A gente acha que isso é fácil, é bonito, né? O André Lázaro falava isso, você tem frases super elegantes, né, são chiques, essa é uma frase chique, mas é difícil demais de você colocar em prática. Numa escola clássica, fechada, de 4 horas, você terá mais dificuldade. Não é impossível, mas não com aquele público, não naquele lugar, não daquela forma. Então, o que a gente busca? Uma escola que tenha outro espaço físico, uma escola que encante o conhecimento e uma escola que o currículo provoque reflexões
para a criança entender o mundo e se entender no mundo. Essa questão de gênero, que é uma discussão que eu acho totalmente manca, porque os caras estão falando de ideologia de gênero. Não é isso. Nós sabemos que uma das maiores causas de evasão escolar é... O Unicef tem uma pesquisa. Quem é o menino que evade? A criança. A que tem mais chance de evadir será um menino negro, pobre, que mora na periferia da grande cidade ou nas regiões ribeirinhas do norte. Para completar, se ele for gay, ele não só sai mais rápido da escola, como ele apanha mais, ele sofre mais bullying. Então, nós temos que discutir isso na escola. Há uns 5 anos atrás, eu dava como exemplo, assim, gente, daqui a pouco, há uns 5 não, há uns 10, nós vamos ter na escola um menino com 2 pais e nenhuma mãe. As pessoas sempre riam. Ai, Pilar. Hoje, quase todas as escolas têm estes casos. Um casal gay que adota um menino, um casal de lésbicas que adota um menino, ou uma criança que o pai e a mãe morreram e é criada só pela avó. Aquela família que vinha nos livros didáticos, que era a família que é incrível, porque tanto os Flintstones, na Idade da Pedra, quanto os Jetsons, na Idade Espacial, todos tinham a mesma formação familiar. Não era? É o pai e a mãe, a Beth e o Fred, um cachorro, que no caso deles era um pequeno dinossauro, né, 2 crianças e uma empregada doméstica. Num país como os Estados Unidos, que nem o conceito de empregada doméstica tem. Mas é porque eles faziam pesquisas e aquele desenho tinha que agradar uma parte grande da América Latina. Depois, eles fazem os Jetsons na mesma época, tá, gente? Que também, em vez de você andar com o carro com roda de pedra, que eu sempre intriguei, como é que esse carro anda tão rápido, como as rodas estão pesadas, mas andava, você vai para a idade espacial, sabe-se lá o que é isso, que tem o pai, a mãe dos Flintstones, dos Jetsons, já esqueci o nome dos personagens, mas tem o pai, a mãe, 2 filhos, um bicho de estimação e uma empregada doméstica, que, no caso, era um robô, né? Mas é tudo igual. É como se as famílias não mudassem. Quando você vai estudar o conceito de criança, tem textos maravilhosos de história, antes da Revolução Francesa, não era chique, não era bem você cuidar de um neném. Aquilo era coisa de... Você paria, as amas de leite levavam as crianças para as casas de campo e elas voltavam, na idade, a aprender a ler e escrever com preceptores. Não era do povo, mas aquilo influenciava. A nobreza, né, não era a infância, cuidar, virar mãe, não. Mas não é porque elas eram más ou boas, porque elas tinham outras coisas para fazer. Então, o conceito de infância surge muito a partir do século XVIII. E o conceito de adolescência é mais novo ainda. Não tinha adolescência, gente. A menina menstruava e virava adulta. E o menino estava grande o suficiente para ir para a guerra ou para ir para o campo, ele virava adulto. O conceito de adolescência também é inventado. Então, as famílias mudam, porque a conjuntura histórica vai implicar nisso. E a escola continua esperando o pai, a mãe, com um filho e uma filha, essa é a formação ideal. Às vezes dá um erro, nascem 2 filhos ou 2 filhas, mas tudo bem, né? E que eles se responsabilizem pelas crianças, que eles façam o dever de casa. Então, várias vezes você manda assim, mãe, ajude a pesquisa do seu filho. A mãe não sabe ler. Não tem livro. A Bolsa Escola em BH, que antecede a Bolsa Família, a gente foi fazer uma pesquisa nas casas das famílias que recebiam o benefício. E as pesquisadoras tinham uma orientação para pedir um lápis. Ah, esqueci minha caneta. E pedir um livro. Ah, você pode emprestar um livro para eu? Ninguém tinha. Só assim, o menino está na escola. O livro está com o menino. O livro. Quando tinha, era a Bíblia, que não é de uma leitura muito fácil, né, gente? Eu brinco que a Bíblia é igual ao Capital, quando eu era militante, a gente faz leitura axilar, né? Você põe debaixo do braço e sai,
né? Todo mundo com a Bíblia ou o Capital, ou seja, mas você ler, interpretar não é fácil, né? Muitos fazem isso na igreja, por isso as igrejas têm um caráter educativo tão forte. Mas você pede para a mãe e para o pai ajudarem em casas que não tem papel, não tem lápis, não tem caneta. E você reclama que a criança, mãe não ajuda. Ah, gente, essas mães ligam nada para isso. Então, nesse momento, eu fico pensando, pode soltar, Yuri, como é que a gente pode pensar uma escola que recebe esse público novo, que tenha uma aprendizagem significativa e, ao mesmo tempo, transformadora. Vem aí uma outra discussão, e essas fotos, tem algumas fotos aqui de São Paulo, tem muitas fotos de vários lugares do Brasil, mas a gente quer formar crianças e jovens que saibam entender, interpretar, eleger, descartar, criticar. Não é eleger só no sentido de eleição, é eleger, né, no sentido de você falar, eu quero este, não aquele, né? Eu quero este namorado, eu quero este curso, isso é eleição. Isto se faz através de um currículo e isto se faz através da educação integral. Quais são as coisas que mais me chamam a atenção no projeto de São Paulo? Vocês conseguiram resolver um problema que, para nós, em Belo Horizonte, era muito grande e, no Mais Educação, era muito determinante. Nós não tínhamos recurso e nem pessoal suficiente para trabalhar Belo Horizonte. Eu acho que em São Paulo é assim. A gente, pela lei orgânica, só pode ter professor concursado. Não é? Aqui tem contrato temporário? Não, né? Belo Horizonte não tinha nenhum. Que é lindo na lei orgânica, mas para você administrar isso é um caos, tá? Quando aposenta muito, você tem que fazer o concurso da posse, mas você não tem um quadro flexível. E nós começamos a trabalhar com oficineiros, que tem uma parte que é muito bacana, gente, que é você trazer a voz da comunidade, o olhar da comunidade, o olhar de outros setores, mas você cria uma coisa que é a escola regular e as oficinas. E aí você cria o turno e o contraturno. E o oficial de educação do Unicef falava com a gente não pode ser um turno contra o outro. Tem que ser uma coisa que tenha sentido. E vários professores falavam comigo, Pilar, mas se eu pudesse ir para o parque ensinar matemática, os meninos iam gostar. Eu falei, por que você não vai? Ele falou, porque não pode. Eu falei, quem falou que não pode? Não podia. Na nossa cabeça, não pode mesmo. Eu, no começo da minha carreira, não pegava os meninos de 13 anos e ia para a praça. Primeiro, porque a gente tem medo, né? E segundo, porque a gente não tem projeto que dê fundamentação, porque vira excursão. Que é bom também, são as melhores lembranças nossas de escola, tá, gente? Só para a gente lembrar, as melhores lembranças nossas são estas, né? Da excursão, da festa junina, do campeonato de futebol. Não é a hora que você decorou a tabela periódica, né? Alguém aqui vai falar assim, o melhor momento da minha vida de estudante, Pilar, foi o dia que eu acordei de manhã e sabia a tabela periódica de cor. Eu brinco que todas as manhãs eu acordo, quando eu estou reclamando do frio, eu acordo que é mais um dia da minha vida que eu não vou usar a tabela periódica. Mas eu uso, só que eles me ensinaram de uma maneira que eu nem sei que eu uso. Mais um dia da minha vida que a inequação de segundo grau passa batido. E as pessoas da área de exatos falam comigo, Pilar, você está completamente equivocada, né? Mas ninguém me falou onde é que eu ia usar. Então, quais são as melhores lembranças de estudante? E quais são as piores? Eu costumo fazer essa pergunta e eu pergunto para vocês, quais as lembranças que os alunos de vocês terão daqui a 5 anos das aulas de vocês? Serão essas lembranças de aprendizagem ou é o dia da festa junina? Que é ótimo, eu adoro festa junina, adoro o mês de junho, adoro canjica. Minas tem uma relação fortíssima com o mês de junho e as festas juninas, mas não pode ser a melhor lembrança quando eu fui a rainha da pipoca. Eu nunca fui a rainha da pipoca, mas morria de inveja da menina que era.
né? Não pode ser porque eu fui a noiva da quadrilha. Eu estou gastando uma grande estrutura de Estado para garantir isso, que as crianças aprendam. Como é que eu faço para pensar que este currículo de educação integral, com essa grande qualidade do projeto de São Paulo, que é ter professores fazendo todas as atividades. Então, eu não sou contra oficineiro, tá, gente? Eu acho que tem até que ter um ou outro, porque ele traz uma visão nova, uma provocação nova. Os oficineiros de Belo Horizonte provocavam muito o sistemão da escola. Mas você ganha mais organicidade, né, fazendo com os profissionais da escola. Mas não adianta fazer assim, agora eu dou minha aula de história, conservadora, clássica, etc. e tal, agora dá licença que eu vou fazer uma oficina de capoeira que os meninos vão adorar. Para isso, para que você forme crianças e jovens com todas essas competências desenvolvidas, com todas essas habilidades, você tem que ter um projeto curricular que responda a isso. Então, não dá para você ter uma educação integral, uma educação com mais tempo, porque é o outro problema grave. O Brasil é um dos países do mundo que tem a menor carga horária diária. Então, essa é uma discussão que a gente faz. As pessoas, mas pode fazer educação integral com 4 horas? Pode, claro que pode. Pode fazer com 2. A educação integral é um conceito, não é um tempo. Mas a educação integral ela funciona melhor com mais tempo. E 4 horas diárias é muito pouco. Tanto que as famílias de classe média deixavam as crianças na escola 4 horas e complementavam a formação com balé, inglês, capoeira, bordado, sei lá o quê, tudo pago. O que nós queremos é uma escola que tenha esse clima, e aqui são trabalhos de verdade, em que as crianças experimentem. O SEMPEC fez uma pesquisa uma vez, falando o que marca um currículo de uma escola de educação integral. Circulação e experimentação. Isso que eles estão fazendo é circulação. Isso que eles estão fazendo é experimentação, mas ele tem que ter um adulto que dialogue com ele. Foi desse jeito? Podia ser diferente, né? A Escola Murim Lima, a experiência de Heliópolis, o CIEJA Campo Limpo. Eu não sou daqui, então estou falando de experiências poucas. Mas essa experiência de curta, né, de curta-metragem com crianças de 6 e 7 anos é sensacional. Então, nesta hora destas experiências, a gente começa... Pode congelar aí, Yuri, por favor. A gente começa a entender que o currículo de educação integral ele não pensa só a cabeça. Tem que ter corpo, tem que ter vivência. O menino tem que existir na sua integralidade. Nós fomos, semana passada, aliás, São Paulo fez o maior sucesso com a apresentação de várias experiências, mas a gente foi para o Congresso da Associação Internacional das Cidades Educadoras, na cidade de Rosário, na Argentina. E as experiências lá são muito interessantes porque eles criam espaços onde se reconhece que a criança tem corpo. A Carla, que trabalha comigo na Fundação SM, que está aqui, é quase uma vítima, porque nós fomos para o parque chamado Jardim das Crianças e tem várias instalações que as crianças... Tem um que chama Máquina de Voar. Né? Então, as crianças têm toda uma instalação cara, não é barato, educação nunca é muito barato, e aí as crianças têm uma possibilidade de voar, que nós fomos toda lá atrás para voar também. Tem uma... Como é que chama aquela que se machucou? Eles fazem várias escadas e tem lá em cima um escorrega, mas você vai subindo e você toca um sino, você faz um barulho de eco, e isso vai sendo discutido pelos adultos que trabalham ali. Depois, lá em cima, você desce no escorrega, e a Carla desceu, quase quebrou a coluna, mas desceu. Né? Desceu, e a gente estava discutindo depois com
a idealizadora disso, que é a ministra de Cultura e Inovação da província de Santa Fé, e ela falou, é perigoso. As crianças têm que pôr capacete, né? É claro, porque o escorrega é feito por uma criança levinha, pequenininha, os adultos todos foram. Quando você chega lá embaixo, você dá um tranco, né? Mas ela falou, a gente não deixa de fazer, porque pode ser perigoso. Até porque vivenciar o perigo, aprender a ter segurança, faz parte da formação. E aí vem essa questão. Mas a nossa formação clássica, acadêmica, totalmente baseada na visão da academia, que dialoga muito pouco com a nossa realidade. Como é que vai ser a formação dos professores? Esse é um grande dilema. Nós temos de ter uma formação inicial diferente, mas o direito à formação continuada. Porque o que está colocado para a gente não é fácil. Todo mundo tem uma quantidade de senso comum e educação que é irritante, né? Acho que o Brás, nos lugares que ele esteve, deve ter passado por isso, que sem reprovar, ninguém aprende, sem ter nota, as pessoas não dão valor, e vem os sensos comuns, né? Tem que ter medalha, porque todo mundo vai querer ser o melhor, e vai por aí afora. Essa discussão da escola, que todo mundo, bem ou mal, passou por ela, hoje mais do que antes, faz com que as pessoas achem que a escola tem que ser aquela que eu estudei nos anos 60. Gente, eu nasci em 1955. Eu brinco para as crianças que existia terra, mundo, não era época de dinossauro, porque eles olham 55, né? Todo mundo já nasceu no século XXI. Mas eu entrei para a escola em 62, no interior de Minas. Lá, escola de Ouro Preto, estudei lá, etc. e tal, salas, carteiras, a cartilha da Lili. Muitos anos depois, morreu a mãe de um grande amigo meu de Ouro Preto. Eu fui para o velório com a minha filha, que tinha lá seus 13, 14 anos, e a igreja era do lado da escola que eu estudei, que chamava Grupo Escolar Tomás Antônio Gonzaga, e agora chama Escola Estadual Tomás Antônio Gonzaga, mas só mudou o nome. Aí eu falei, Natália, vem cá que eu vou te mostrar onde eu estudei, né, no primeiro, segundo, terceiro ano. Aí a gente ficou olhando pela grade, que a escola estava trancada, como sempre, né, porque a comunidade não se apossa dela, então ela saiu, a diretora tranca a escola, e aí eu fiquei mostrando, ela falou, mãe, mudou muita coisa? Não. Ela falou, mãe, você está brincando. Não, mudou o nome, a placa, a grade, não tinha grade, porque era uma cidade pequenininha, era um bairro de Ouro Preto, mas o que mais que mudou? Vendo daqui, nada. É muito estranho, porque nenhum de vocês vai levar o filho no mesmo dentista que eu fui em 1966. Aí já em outra cidade chamada Monlevade, que meu pai era meio cigano. Que não tem anestesia, tinha um motor de baixa rotação com uma corda preta que ia esquentando e queimava a bochecha da gente. Eu falo, gente, olha, eu sou muito clássica, tradicional, eu quero levar meus filhos para esse dentista. Ninguém faz isso. Olha, eu não quero vacina, essas vacinas não existiam, eu sou tradicional, né? Eu vou tratar como meu avô, que morreu de pneumonia com 40 anos, porque não tinha antibiótico, não tinha penicilina. É assim que eu quero tratar meus filhos. Não é. Mas a gente leva para a mesma escola. Do mesmo jeito, um sentado atrás do outro, o professor falando, as pessoas copiando. Eu já chegava em escolas em BH e falava, não estou acreditando que eu estou vendo isso. A professora escrevia no quadro um pedaço do texto do livro didático, que estava na mão do aluno. Imagina o aborrecimento dessa criança de 9 anos, gente. É para copiar a professora? Eu parado na porta, falei, acho que eu vou falar, não, gente, copia nada. Pode falar, né? Mas nós buscamos na educação, numa coisa meio do imaginário coletivo, porque na infância, bem ou mal, você é mais feliz, mais irresponsável, tem alguém que te dá comida. Então, aquele clima me remete coisa boa.
Mas aquele clima de hoje, aquela escola lá atrás, agora, não garante a formação de cidadãos e cidadãs que traduzam o mundo, que dialoguem com o mundo. No mundo, que é o mundo, hoje o mundo muda muito. Não, mudou sempre, gente. A invenção do fogo foi uma coisa completamente revolucionária. A imprensa de Gutenberg é tão forte como a invenção da internet. Mas o que muda hoje, não só a velocidade, como os códigos e os sinais. Do celular, primeiro que eu vi, que deve ter sido 94, 95, 96, sei lá, ao celular de hoje, não se passaram 30 anos e mudou tudo na comunicação. A internet é absolutamente radical e transformadora. E neste mundo, que as crianças não vão mais para a escola como eu fui, né, para ter informações, elas chegam encharcadas de informação. E aí, a escola tem que ensinar a tratar a informação. Nós discutimos isso na discussão da escola plural nos anos 90 em BH. Não dá para você achar que você é que conta as coisas, mas o professor não perde o sentido por causa disso. Mas essa formação tem que ser diferente. E esta formação, para quem, como todos aqui, já tiveram a formação inicial, ela tem que ser ressignificada na prática. Pode soltar ele. E aí, você começa a ver várias experiências de professores que falam, uau, funciona. A cidade de Ipatinga, no interior de Minas Gerais, tem um projeto de educação integral. Pode parar, volta para... E o projeto de educação integral, ele trabalha o professor na cidade de Ipatinga, e a gente está acompanhando pelo Centro de Referências de Educação Integral, para que ele consiga, tanto na aula de matemática quanto na aula de capoeira, ter um sentido pedagógico. Porque a outra discussão, e aí a gente entra nisto que nos aflige, porque não tem muita resposta, é que esta nova concepção de currículo o corpo é importante, mas a matemática é mais. Então, a matemática tem prova e nota, e a capoeira é só felicidade. O que a cidade de Ipatinga fez? Não, eles estão fazendo capoeira para desenvolver habilidades. Quais habilidades? Por que a capoeira tem a ver? Então, como é que você trabalha com história para explicar todo o sentido histórico, cultural, ligado a toda a história, né, da chegada forçada dos negros no Brasil, né, da resistência deles na capoeira. Mas aí vai ficar, a capoeira era bacana, vai ficar chata. Não vai. Mas os professores de capoeira, eles têm um roteiro para avaliar cada aluno. Não é fazer prova de capoeira. Né? Esse rabo de arraia foi mal feito. Né? Ou na ginástica olímpica, ele não fez um triplo mortal carpado. Isso a Nádia que entende mais do que a gente. Não é isso. Nós estamos formando atleta. Né? Atleta você forma em outros lugares. Mas música, inglês, artes, artesanato, novas tecnologias, fazer parte da cobertura de imprensa, ele não pode chegar e escrever um texto que ninguém entenda. Então, tem que ter um professor que leia o texto e dê um significado para ele. É desta hora que esse currículo, 4 horas de português, 4 de matemática, e se aumenta o tempo, 6 de português, 6 de matemática. Não. O que a gente precisa é não ter o espaço da aula tão cristalizada. Em Belo Horizonte, os professores, a gente calculava 1,5 professor por turma. Isso dava, mais ou menos, claro, 3 professores para 2 turmas. Qual era o nosso objetivo na escola plural? Eu tenho 60 alunos e 3 adultos. Hoje, no pátio, eu posso ficar eu sozinha com 60. E os 2 vão estudar. Amanhã, os 2 fazem atividades
na biblioteca e no laboratório, e eu vou estudar. O grande charme disso é que dá uma flexibilidade para a nossa vida de professor que a gente não tem. Porque fala assim, mas eu vou sair da escola, as crianças vão ficar sem aula, porque é direito delas. Então, o currículo flexível, ele aponta duas coisas que nos sufocam na escola: novos tempos e novos espaços. Você pensar em tempo e espaço diferente do que a gente pensa, e que vocês já estão fazendo. Então, eu estou aqui falando como se... Não, isso aqui já acontece, né, nas escolas onde vocês trabalham, mas o que é necessário agora, e todo mundo que está trabalhando com a educação integral busca isso, é colocar no papel essa concepção de currículo. O Brasil discute a Base Nacional Curricular Comum, que está prevista na LDB, mas nós temos que tomar muito cuidado para não reforçar o conteudismo. E o conteudismo significa o quê? Eu sou professora de História, então, no 6º ano, eu vou, em primeiro bimestre, capítulos 1, 2 e 3, depois capítulos 4, 5 e 6, vou avaliar com uma prova, um estudo dirigido, uma pesquisa, e eu nem sei quem são os meus alunos. A diferença de uma escola seriada para uma escola de educação integral é que, na escola seriada, o conteúdo me organiza. E, na escola de educação integral, o aluno nos organiza. Essa é a grande mudança e não é pouca. Eu não organizo o ano antes de conhecer os alunos, que a gente faz isso. A minha geração fez muito mais do que vocês. A gente planejava o ano inteiro, nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro. Dia 4, as crianças chegavam, você comunicava para elas. Eu sou professora de História, o planejamento é este, e eu me lembro que eu cheguei nessa 5ª série, 6º ano, e falei, gente, abre o livro aí para vocês verem o índice. Primeira pergunta da menina, professora, o que é índice? Hoje, eu nem falaria, abre o livro para ver o índice, mas se eu falasse, eu ia sentar todo mundo em roda, falar, a gente vai trabalhar com esse livro. A primeira página é índice. A gente falava, nossa, gente, assim não dá, pelo amor de Deus, o menino chega aqui sem saber o que é índice. E tinha uma coordenadora muito bacana que ela falava, mas acho que a gente tinha que ensinar, ou nós estamos aqui para fazer o quê? Eu vou ensinar índice? Vai. Índice, bibliografia, eles não sabem, até porque a pessoa não se torna estudante só porque ela cruzou o umbral da porta da escola, né? Cruzou ali, ela já sabe, sabe fazer resumo, sabe fazer pesquisa. É este processo que a educação integral reconhece. Então, ao pensar o nosso currículo, você tem que pensar flexibilizando tempos e espaços, e isso, para nós, é muito mais difícil do que a gente imagina, porque está na nossa pele, tatuado, que eu tenho 4 aulas de 7 a não sei quando a gente mudou as aulas em BH, e eu era professora, de 50 minutos, 5 de 50 para 4 de 60, teve greve. Como? Vocês vão fazer isso? E aí eu lembro do secretário falando, gente, não faz diferença, a carga horária de vocês é a mesma. E aí tinha professor que falava, e eu vou ficar 10 minutos a mais com aquela turma? Vai, porque ao invés de você ficar 5 tempos durante a semana, você vai ficar 4. Porque a gente acha que a hora de 50 minutos, ela é natural, igual chuva. Ninguém pode mudar, só São Pedro. E aí, se eu não acredito em São Pedro, ninguém muda mesmo. Porque eu podia ir lá rezar para São Pedro, pelo amor de Deus, muda o horário da escola. É humano. E o currículo mexe nisso. Porque o problema da Base Nacional é que ela está discutindo a parte de conteúdo. E a gente tem que pensar que a parte de conteúdo é uma parte do currículo. Como eu vou trabalhar, aonde eu vou trabalhar, com quem eu vou trabalhar, são as partes mais críticas e mais polêmicas da mudança curricular. Então, como é que você faz educação integral com o mesmo currículo? Não faz. Não faz, não tem jeito, não tem possibilidade. Obrigada. E este currículo significa
que pensa o tempo, pensa o espaço e, mais bacana, pensa coletivamente. Eu sento com o professor de português, de matemática, de história, de geografia, com a cantineira, com o porteiro, depois sento com os pais, porque quanto mais os pais participarem, melhor. E aí eu tenho que explicar, eu tenho que contar, eu tenho que tornar aquela escola um espaço aconchegante, acolhedor. E eu vou trabalhando o currículo com os conteúdos, mas o conteúdo eu diria que é 1/10 do currículo. O mais importante é como é que a gente pensa a educação integral. Então, um exemplo, todo mundo que fala de educação integral fala pensar o aluno na sua integralidade. Tem corpo, tem sentimento, tem afeto, tem isso, tem aquilo. Currículo, 5 aulas de 50 minutos de segunda a sexta. Mas é educação integral? Ah, é educação integral. Agora são 6 aulas e, em vez de ficar 4 horas na escola, a gente fica 5. Mas é educação integral? Então, essa é uma provocação, gente, porque ela não é fácil de resolver. Não são todos os municípios e escolas que fazem educação integral que conseguem resolver, e porque ainda existe uma contradição. Uma parte que defende a educação integral ainda está preso nas avaliações externas. E o IDEB? E a Prova Brasil? Mas como é que eu não vou ter aula de português e meus alunos vão fazer a Prova Brasil? Eu fui a Manaus há 15 dias atrás e conheci uma escola chamada Valdir Garcia, de uma periferia bravíssima de Manaus, que tem IDEB 5.8 e é totalmente de educação integral, termina todos os dias com assembleia, tem mais de 60 crianças num universo de 300, com deficiência, porque as escolas do lado que não recebem, mandam todas para lá, e elas conseguem fazer um projeto que garante a aprendizagem, mas não significa esse encaretamento por causa da avaliação externa. É uma provocação, porque não é fácil. Eu tenho que... O IDEB, eu tenho minha digital no IDEB, então eu gosto do IDEB, mas o IDEB é muito mais para organizar políticas públicas, né, do que para organizar minha prática de sala de aula. Organizo minha prática de sala de aula, outras avaliações. Então, cuidado para a gente não ficar prisioneiro do IDEB, do Enem, porque crianças e jovens que passaram por escolas democráticas, de educação integral, na sua maioria, se saem muito bem em avaliações externas, porque tem uma formação integral que garantiu a aprendizagem deles. Né? Nós não estamos formando grupos de percussão, porque a quantidade de percussão que tem em escola, a gente teria que ter a maior orquestra de percussão do universo. Né? A percussão não é para formar profissional. A percussão faz parte do processo, mas ela também tem objetivo pedagógico. A matemática tem, o português tem. A gente não pode esquecer que a escola é o lugar de garantir novos conhecimentos.